Então vamos lá, né? Não vai adiantar apagar o registro e recriar ele, porque se eu apagar esses registros, na hora que eu inserir o próximo, ele entra com 4. Se você quiser que ele volte toda a tabela de forma crua do início, você tem que limpar essa tabela, tá? Para poder fazer isso, você clica aqui na opção de banco de dados, e aí você vai selecionar, obviamente, o banco de dados que você quer manipular. Nós estamos trabalhando com esse aqui da igreja, ok? Se você voltar no início, clicar em servidor, ele mostra todos os bancos de dados, ó, que eu tenho dentro do meu servidor. Vou clicar na opção base de dados, que foi onde nós utilizamos para poder criar o nosso primeiro, né? E aqui eu consigo ver todos que eu tenho, tá vendo? Inclusive esse que eu fiz. No lado esquerdo aqui também ele aparece, ó. Então se eu clicar em cima de igreja, eu vou ver quais são as tabelas, olha aqui, que eu tenho para aquele banco de dados. Né? E aqui dentro, ao visualizar as tabelas após ter entrado no banco de dados, eu tenho a opção de limpar essa tabela, ok? Ou posso selecionar, caso eu tenha mais de uma, né? Seleciono 2, 3, venho aqui nessa seta e clico na opção limpa, não eliminar, senão ele vai excluir. Quando eu limpo a tabela, vou marcar aqui para vocês poderem ver, ele dá um truncate nela, tá? Que é o comando em SQL, não vamos utilizar isso aqui em nenhum momento lá dentro do nosso código. É só algo aqui mais que costuma ser feito no banco de dados mesmo. Quando eu dou o truncate, ele simplesmente zera toda aquela tabela. Então, se eu entro aqui na minha tabela dos bispos, se eu clicar sobre ela, ó, eu não tenho mais nenhum registro, e a partir do momento em que eu insira o meu primeiro registro aqui nela, ó, ele vai vir de novo com o ID 1. Mas é como eu falei, esse ID não importa qual número esteja nele. Tá? O que importa é que ela esteja bem configurada para que ele nunca venha a repetir. Tome muito cuidado com esse recurso que eu acabei de mostrar, que é limpar a tabela, porque às vezes você já está no meio do seu sistema, já fez vários cadastros lá, vamos supor, de membros, e quando você faz isso, você perde todos aqueles registros que foram feitos. Então, enquanto estiver no desenvolvimento, não, tá uma coisa aqui, eu só estou montando o sistema, ainda não estou colocando dados reais, eu só quero testar, tudo bem. Mas depois que você estiver alimentando ele já com dados reais, você não pode limpar a tabela, senão todos aqueles registros que você cadastrou serão perdidos, tá? Então não fique preocupado com essa numeração aqui, porque desde que esteja configurado na estrutura para que o campo seja autoincremente, como foi feito aqui, ó, ele nunca vai se repetir. Então não importa se tem 1, se tem 5, se está 10, se está 20 ali, se está na ordem ou se não está na ordem, tá? O que importa é que ele nunca seja igual. Então essas são as manipulações que vocês mais vão precisar de fazer diretamente aqui dentro do banco de dados, tá? Mas agora eu queria criar uma segunda tabela. Como que eu faço? Você clica sobre o nome do banco de dados que você fez e aqui nós vamos criar uma segunda tabela. Essa segunda tabela que eu vou estar fazendo vai ser para acesso aos usuários aqui, né? Acesso dos usuários ao sistema, tá? Então eu preciso ter uma das tabelas mais importantes dentro de um sistema web, que é a tabela usuários. Aqui embaixo eu coloco o nome da tabela e aqui eu vou definir quais são os números de colunas, né? Os registros aí, né? Os campos dessa tabela. Então eu vou ter em todas as tabelas o ID, sempre vai ser o primeiro, autoincremente. Depois eu vou ter o nome do usuário, depois eu vou ter o e-mail do usuário, eu também quero que tenha o CPF desse usuário, tá? Aí eu já não preciso de ter informações como endereço e telefone, por quê? Porque isso vai estar no registro dele, ok? Endereço, telefone e outras informações adicionais já vão estar aqui, ó. Aqui eu quero só campos que são necessários para que eu faça um acesso com aquele usuário ao sistema. Nem o CPF, para ser sincero aqui nesse momento, é tão interessante, mas eu vou colocar ele por um motivo que depois vai ser necessário para uma questão de relacionamento. Então eu chego lá, não adianta eu falar disso aqui agora, porque isso vai ser visto na prática depois. Então eu vou deixar ele por enquanto, tá? O e-mail, o CPF, o ID, o nome, que foram os 4, e a senha, porque ele vai ter que ter uma senha de acesso, né? E o nível. Porque nós temos um sistema que vai ter uma única tela de login, mas ali vai poder logar pastor presidente, né, pastor, que eu não sei o nome, a definição ainda, depois eu vou olhar aqui, ó. Deve ser esse aqui, ó, né, presbítero. Vai ser o pastor responsável por uma igreja específica. O bispo tem acesso a todas e
pode verificar informações de todas as igrejas. Né? Depois nós teremos pastores que serão responsáveis por cada uma das unidades, vamos dizer assim, dessas igrejas. Então ele vai ter um nível de acesso diferente daquele outro. E é aqui que eu vou configurar isso aí. Tá? Um tesoureiro, por exemplo, ele só vai ver as informações ali relacionadas ao financeiro. Né? Então ele precisa ter um nível de acesso para que depois eu determine o que ele vai conseguir acessar dentro do sistema. Então são os campos principais, as colunas para a tabela de usuário. Vou clicar em executar e aí na próxima aula nós vamos preencher esses campos conforme foi feito na primeira tabela.